um personagem perfeito. O que veio em sua mente ao ouvir isso? Talvez um personagem que te ensinou lições valiosas sobre a vida. Talvez seja alguém que te inspirou a ser uma pessoa melhor. Ou até alguém com falhas e dificuldades que você consiga se identificar. Mas será que só conseguimos atingir essa perfeição assim? Será que existem outras maneiras de criar um personagem memorável? Sim, claro que existe. E é um jeito que você provavelmente nunca viu antes. Vamos analisar a obra em questão. Konosubarashi Sekai ni Shukufuku wo, ou simplesmente Konosuba, é um anime produzido em 2016 pelos estúdios Den, obra original de Natsumi Akitsuki, e ela nos apresenta casos bem interessantes, em especial quando falamos de seus personagens principais. Tudo começa com Kazuma Sato, um garoto normal que vive isolado do mundo e da sociedade, ao ponto de passar todos os seus dias trancados no quarto jogando videogame. Um belo dia, ele decide sair de casa para comprar um jogo exclusivo, mas em seu caminho de volta, acaba agindo sem pensar e salva uma menina de um atropelamento fatal, custando a sua própria vida no processo. Após a sua morte, ele se encontra com uma linda deusa chamada Aqua, que fica responsável por ajudar e guiar todas as almas recém-falecidas do Japão para os seus próximos passos. Aqua diz que as opções de Kazuma são a reencarnação para o seu antigo mundo ou ir para o céu, onde sua alma ficaria vagando em paz. Como ambas as opções não são tão atraentes, Aqua sugere uma terceira alternativa, que é a de ir para um mundo de RPG, para tentar matar o Demon King e se tornar um grande herói. Kazuma acaba aceitando essa oferta, e ao escolher a própria Aqua como companheira nessa nova empreitada, eles são mandados para a cidade de Axial, com uma nova vida e uma grande missão pela frente. Enfrentar todos os monstros desse mundo não é tarefa fácil, então Kazuma e Aqua rapidamente tentam recrutar novos membros para criar uma poderosa party e melhorar suas chances de sucesso. E inicialmente conseguem recrutar uma pequena e poderosa maga chamada Megumin. Megumin é uma descendente dos Crimson Demons, humanoides poderosos que são bem inteligentes e têm grande familiaridade à magia. E isso reflete em sua própria classe, que é a Arch-Wizard, uma das melhores classes para magos ofensivos. Com todo o seu potencial, ela pode usar um dos feitiços mais fortes de todos, Explosion, que é capaz de evaporar e destruir tudo com seu poder. O recrutamento não para por aí, pois logo em seguida uma nova parceira aparece para fortalecer a party, uma mulher loira, linda e forte, chamada Darkness. Darkness é uma nobre guerreira com uma tremenda força física. Isso não só mostra em sua aparência e armadura, mas em sua própria classe Crusader, outra classe avançada para guerreiros e especialmente quem foca em combate corpo a corpo, apresentando um grande potencial de ataque e defesa. Sua resistência é tão alta que ela não só consegue aguentar quase todos os golpes e magias desse mundo, mas até resiste à própria Explosion da Megumin. E agora com sua pequena party dos membros mais incríveis, uma Arch-Priest focada em cura e suporte na Aqua, uma Arch-Wizard com magias ofensivas na Megumin, e uma Crusader com força física o suficiente para proteger todo o grupo na Darkness. Parece que a missão do Kazuma vai ser mais simples do que ele imaginava. Com tudo contado até então, você já deve ter uma boa ideia do porquê eles podem ser considerados perfeitos. Mas sinto lhe dizer que não é pelos motivos que você imaginou, já que acabei escondendo alguns fatores bem importantes. Então se prepara que essa imagem que você tem de cada um deles vai ser destruída a partir de agora. Kazuma rapidamente desiste dessa ideia de salvar o mundo, ao ponto de que quando ele ganha um bom dinheiro em um dos episódios, ele só quer se aposentar rico e viver uma vida tranquila. Além disso, ele também usa suas magias para roubar as calcinhas das mulheres da cidade e até se diz defensor da verdadeira igualdade de gênero, onde trata todo mundo igual, e não vê problema algum em brigar com as duas opções se for preciso. Aqua tem um complexo de superioridade em relação às pessoas, onde constantemente exige que o Kazuma a trate e dê uma vida de rainha que ela aparentemente merece. E não só isso, mas apesar de ser a deusa da água e atualmente uma Arch-Priest, seus níveis de inteligência são tão baixos que chamá-la de burra seria quase uma injustiça com as outras pessoas burras. Megumin tem um enorme potencial para ser uma grande maga, mas ela jogou tudo isso pela janela graças à sua devoção pelo feitiço Explosion, que por mais que seja bem poderoso,
ela só pode usar uma vez ao dia, corre o risco de explodir pessoas inocentes, e ela fica completamente incapaz de se movimentar após usar tal feitiço, já que drena sua energia por completo, colocando ela e sua atual pare em grande perigo. Darkness é um dos casos mais peculiares, já que ela escolheu ser uma guerreira não só para defender os outros, mas assim ela tem mais chances de apanhar e se machucar. Sim, ela é uma grande masoquista, então ela tenta, sem muito sucesso, se manter em alerta e esconder esse seu lado, já que é tão devota a isso que seu principal sonho é ser torturada pelo Demon King ou se casar com um marido abusivo. É, um grupo acima de tudo diferente, mas o interessante é que todos eles não foram criados para serem perfeitos, pelo menos não da maneira que estamos acostumados, pois os personagens que consideramos perfeitos têm algo em comum: eles têm a intenção de agradar o público. Quando criamos personagens em uma história, fazemos e moldamos eles para que sejam aceitos e recebidos pelo público em geral. Mas em Konosuba, eles não foram criados para nos agradar. Para falar a verdade, eles nem se importam com isso. Eles querem apenas ser eles mesmos. E isso fica claro por parte dos criadores se observarmos mais a fundo o design de cada um deles e analisarmos algo importante chamado Teoria das Cores. Essa teoria é um estudo que, falando de maneira reduzida, explica que cada cor evoca e causa certas reações quando olhamos para elas. Então, vamos trazer o verde, o azul, o vermelho e o amarelo para o exemplo em questão. O verde, apesar de passar uma sensação de tranquilidade, ele não só está ligado ao dinheiro em si, mas também ao sentimento da ganância. O azul representa a cor da água, mas também é a cor favorita das pessoas que têm algum tipo de distúrbio ou problema mental. O vermelho não só é uma das cores quentes, mas é uma cor associada a explosões e ao fogo, representando um possível perigo. E o amarelo, que também é uma cor quente, indica algo que precisa prestar atenção, e usado quando é necessário ficar em estado de alerta. As descrições das cores são familiares, não é? E é por isso que eles acabam se tornando tão memoráveis, já que eles não perdem tempo tentando esconder seus defeitos ou seu lado ruim. Eles só querem passar o dia se divertindo, seja apanhando de monstros, explodindo tudo ao redor, fazendo mágicas inúteis, ou até enchendo a cara sem se preocupar com amanhã. E acompanhar eles pela história é quase como se estivéssemos ao lado de um grande amigo, pois já que eles não se importam em ser o pior deles na nossa frente, nós ficamos mais à vontade de gostar deles ainda mais. Isso fica muito claro não só para nós que assistimos, mas para os dubladores de cada um deles. Seja em japonês ou até mesmo em inglês, dá para perceber muito bem que todos eles estão se divertindo demais. Por exemplo, ouça esse trecho da Darkness. Pensando bem, melhor não. Então os personagens apenas são eles mesmos e se divertem, permitindo com que os dubladores também se divirtam, e consequentemente permitindo que nós que assistimos nos divertirmos também junto com todos eles. E essa é a razão deles serem personagens perfeitos. Nós sempre tentamos manter as aparências para agradar o próximo, mas depois de ver esse grupo único, eu também quero mostrar o meu pior e me divertir com eles. E você? Vai continuar agradando os outros? Ou vai, enfim, ser você mesmo?